Olá, eu sou o Rogério Castro, jornalista do Diário da Região, e está começando mais uma rodada, a última, do Pinga Fogo. Hoje com as presenças dos candidatos a prefeito de Rio Preto, Cauel Lotti, do PSDC, e Orlando Bolsoni, do PSB. Lembrando que, pelas regras, é 1 minuto para a pergunta, 3 para respostas, 1 para a réplica e 1 para a tréplica. Em comum acordo entre os candidatos, quem inicia com a pergunta é o candidato Cauel Lotti. 1 minuto, por favor. Em primeiro lugar, bom dia, Rogério, bom dia a todos os internautas que nos acompanham, todos os leitores do Diário da Região. Bom dia, candidato, e parabéns pela iniciativa. Bom, a primeira pergunta que eu faço, candidato, é a seguinte: o senhor se apresenta como uma continuidade do governo atual do Valdomiro. E após 8 anos dessa gestão, nós temos graves problemas na saúde. Nós temos as pessoas que precisam de consultas e exames e demoram mais de 1 ano. A questão das especialidades que ainda não funcionam adequadamente. Nós temos problemas na educação, mais de 1.000 vagas ou déficit de 1.000 crianças que não têm creche. E outros problemas como, por exemplo, a péssima situação do asfalto. Muitos buracos em todas as vias, o que demonstra uma falta de gestão e cuidado com temas básicos da cidade. O que o senhor vai fazer em 4 que não foi feito em 8 anos de mandato? Candidato Orlando Bolsoni, 3 minutos para a resposta. Primeiro, muito bom dia a todos os internautas que acessam o Diário. Bom dia aos jornalistas Rogério e Marilena, bom dia, candidato. Cumprimentar mais uma vez pela iniciativa do Diário, no sentido de promover encontros entre candidatos onde eles podem colocar todos os seus planos, projetos, fazer uma análise da cidade e com excelente resultado. E a pergunta do candidato Cauel, ela analisa primeiro o aspecto de como vai ser a nossa gestão. A nossa gestão é uma gestão que continua, um trabalho que já vem sendo desenvolvido excelente. Para se ter uma ideia, na área da saúde, das 27 unidades básicas de saúde, 17 foram reformadas, adequadas e ampliadas e modernizadas, mas é um plano também, um trabalho que vai avançar e que vai inovar. Para isso nós estamos criando nós estamos nos comprometendo de avançar no sentido de reformar as outras 10 unidades de saúde, entre as quais a unidade de saúde do Eldorado, a unidade de saúde da Vila Toninho, a unidade de saúde da Anchieta. Com relação ao atendimento, nós vamos fazer convênio, como já fizemos com a Faculdade de Medicina Uniceres, onde foram instalados 26 novos consultórios, sendo 4, por exemplo, de pediatria, lá na região do Santo Antônio. Então também vamos ampliar com a Faculdade de Medicina da Unilago, com a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMER. E também vamos estabelecer convênios com nossas
nossos serviços prestados por hospitais, caso do próprio HB, caso da Santa Casa, do IELAR, do Hospital Nossa Senhora das Graças, do AME, do Bezerra de Menezes, para melhorar ainda mais esses serviços. Nós sabemos que há grandes desafios, mas esses desafios eles vão ser vencidos, porque a grande estrutura já se avançou muito na saúde de Rio Preto, mas há muito o que fazer. E a saúde de Rio Preto, ela tem o grave problema que ela, embora tenha perto de 450 mil prontuários, ela serve uma região que ultrapassa 1,5 milhão de pessoas. Daí esses desafios, mas nós vamos avançar mais, nós vamos também inovar e nós vamos completar esse trabalho que vem sendo desenvolvido. É um trabalho excelente que vai melhorar ainda mais. Esse é o meu conceito, o meu trabalho vai ser assim. Antes da réplica do candidato Cauel Lopes, quero lembrar ao internauta que faça perguntas aos dois candidatos, que depois a gente vai repassar uma pergunta para cada um deles. Cauel, a réplica, 1 minuto. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: houve tempo suficiente para se tomar decisões, fazer ações que resolvessem. O fato é que nem o último nem o atual governo tomam as decisões acertadas e que mude a realidade das pessoas. Eu estive na Zona Norte esse final de semana, na Feira do Solo Sagrado, conversei com muitas famílias. E é inadmissível que a gente ainda continue demorando mais de 1 ano para a realização de exames importantes, como, por exemplo, mamografia, para a realização de consultas com especialidades. Então isso demonstra que a prioridade do governo não é de fato as pessoas. Então, novamente, eu ratifico aqui o nosso compromisso de cuidar do básico bem feito, sempre priorizando a qualidade de vida e o impacto nas famílias de Rio Preto. É nesse sentido que nós tomaremos ações efetivas para mudar o cenário, que é ruim, é péssimo, para muito melhor. 1 minuto para a tréplica de Orlando Bolsoni. Nós vamos, como disse, avançar e inovar. E ainda dentro do conceito de avançar e inovar, nós vamos fazer uma ampla discussão com os servidores da saúde, no sentido de instituir um plano de cargos, carreiras e salários, para que possa o servidor público também estar engajado, como já está, nos serviços que são prestados. Eu já fiz isso lá atrás com a educação. Nós vamos também desenvolver um trabalho no sentido de criar um ambiente, um espaço onde se possa atender crianças. Então, criar um pronto-socorro infantil para atender 24 horas, então um pronto-socorro de pediatria que possa atender, que é uma das demandas que nós temos. E, com certeza, juntamente dos servidores públicos e juntamente também, nós vamos dar sequência, mas vamos ampliar e inovar. Agora é a vez do Orlando Bolsoni, candidato Orlando Bolsoni, fazer a pergunta para Cauel Lopes. Candidato, nós temos participado de diversos encontros, temos participado de sabatinas e você sempre se coloca como como especialista de gestão e de gestão privada, é óbvio. E também, assim, como vai trazer o seu conhecimento, como que vai possibilitar transformar isso em ação, em resultado efetivo com relação à questão de geração de empregos, visto que no setor público é importante o conhecimento e a qualidade de gestor, mas também o conhecimento do próprio funcionamento da máquina pública. Como que você pretende desenvolver o seu plano de geração de empregos para a cidade? Três minutos para a resposta de Cauel Lopes. O primeiro ponto fundamental é estabelecer de fato uma relação de qualidade e confiança com todo o empresariado. Nosso plano de desenvolvimento econômico ele é focado em melhorar a vida dos trabalhadores. E de que forma nós tomaremos ações para que contribuamos com relação à melhoria da qualidade de vida para os trabalhadores. O primeiro ponto
é que nós temos que gerar emprego e renda. De que maneira a gente gera emprego e renda? Hoje a nossa experiência nos mostra, hoje nós temos dentro do estado de São Paulo vários municípios que trazem pacotes de incentivos fiscais. Além de pacotes de incentivos fiscais, eles trazem também uma cultura de uma relação estreita com as relações com as entidades de classe e com a classe empreendedora. Então, nesse sentido, nós temos um plano muito focado. Nós trabalharemos com 2 princípios. O princípio da redução de ISS, que é de 5 para 4 e de 3 para 2%, para todos os empresários que já estão aqui, com o objetivo da reciprocidade de criar mais investimento, mais emprego e renda. O outro princípio é o princípio da isenção por um período determinado. Isso é possível, é no limite da legalidade, e nós faremos isso com o objetivo de trazer desde pequenos empreendedores até médios e até grandes empresas, objetivando milhares de postos de trabalho. Hoje muito se fala, por exemplo, do Parque Tecnológico de São José do Rio Preto. O Parque Tecnológico, para que vocês tenham uma ideia, ele não tem nenhum atrativo de fato. O que hoje o município oferece para que a gente ou o empreendedor faça parte do Parque Tecnológico? Não tem nada ainda definido, não tem um incentivo fiscal definido, não tem uma política definida. Existe sim uma expectativa de um ambiente. Agora, melhor do que isso, para um empresário, um empreendedor, fomentar, fazer investimentos, gerando emprego e renda, para os trabalhadores que precisam disso para levar o sustento para suas famílias, nós temos que ter uma política clara, uma política transparente, uma política onde, de fato, nós possamos fomentar a geração de emprego. Rio Preto é conhecida como uma cidade que teve várias oportunidades de grandes empresas de vir para cá, mas não ficaram aqui pela falta de comunicação, pela falta de incentivos. Então a gente tem bastante experiência nessa situação e nós estabeleceremos uma relação mais próxima para que a gente consiga de fato transformar Rio Preto numa cidade de grande desenvolvimento, uma cidade a exemplo de grandes outras no Brasil e no mundo. Desta forma nós entendemos que a gente gera emprego e renda para os trabalhadores para levar o sustento para as suas famílias. 1 minuto para a réplica de Orlando Bolsoni. O Parque Tecnológico está dentro do sistema paulista de ambientes de inovação. Caso do Parque de São José do Rio Preto, nós já temos inclusive empresas instaladas. Um caso especial, uma empresa de alta tecnologia farmoquímica. E para as empresas, como lembrou o candidato, nós também nós sabemos que o emprego é o que o povo mais precisa. Nós vamos fazer 4 mini distritos industriais, serão 4 mil novos empregos. E nós vamos também fazer mais 5 mil parques tecnológicos, gera mais 5 mil empregos. E eu vou terminar o Parque Empresarial Norte para gerar ao longo do tempo 20 mil novos empregos. Ao todo são quase 30 mil novos empregos. E há política de incentivo fiscal e também de incentivo creditício. Incentivo fiscal pela Prefeitura e incentivo creditício pelo Desenvolve São Paulo. 1 minuto para a tréplica de Cauel Lotti. Com relação ao desenvolvimento econômico, além das iniciativas que já citei, nós teremos outras frentes de trabalho, como, por exemplo, a revitalização do centro de São José do Rio Preto. A gente acompanha hoje, eu tenho visitado muitos comerciantes, e a situação é dramática do ponto de vista de visitantes no centro de Rio Preto e, por consequência, consumidores. Nós daremos sequência ao plano de revitalização do centro, objetivando transformar num ambiente bonito, num ambiente seguro, num ambiente que fomente a gastronomia, a cultura, o lazer, inclusive transformando o centro de São José do Rio Preto num ambiente similar aos shoppings, que hoje tem grande fluxo e o centro não. Desta maneira, nós entendemos que nós contribuiremos trazendo mais visitantes e aumentando o número de consumidores, ajudando assim o comércio local. Eu sou o Rogério Castro, jornalista do Diário da Região. Quero lembrar que esse vídeo
vai ficar disponível na internet, na página do Diário no Facebook e no portal www.diariodaregião.com.br. E amanhã, os principais trechos desse duelo entre os dois candidatos será reproduzido, obviamente, nas páginas do jornal impresso do Diário da Região. Agora, a pergunta de Cauel Lotti, 1 minuto. Candidato, o senhor cita a questão de desenvolvimento econômico como um ponto importante. Inclusive, o senhor acabou de falar sobre o parque tecnológico. Nós temos grandes municípios que dão exemplo do ponto de vista de, por exemplo, Barueri tem 260 mil habitantes e tem o PIB 3 vezes o PIB de São José do Rio Preto. Barueri, além de outras iniciativas, tem uma iniciativa que nós apresentamos como solução, que é a redução de ISS para os empresários. Eu pergunto, existe alguma iniciativa de rever as alíquotas de ISS do município no seu plano de governo, conforme o nosso que já prevê isso? Porque isso de fato muda a vida dos empresários, dos empreendedores, inclusive é uma demanda da APET e da CIP. Ou não? Por gentileza, se posicione com relação ao ISS. Corretíssimo. Eu já me comprometi tanto com a PET, também com a associação comercial, no sentido de que o próximo ano é o ano onde se faz a discussão do PPA, que é o plano plurianual, onde pode ser colocada essa discussão, e que é um plano que vai de 2018, 19, 20 e 21. Com isso possibilita não só a discussão de tributos, é o tempo certo, é o tempo legal certo de se fazer, que se possibilita então a discussão de redução de tributos, mas também se possibilita então de ver o impacto que essas possíveis reduções possam ter no orçamento do município ao longo dos próximos 4 anos, contando a partir de 2018. Mas a cidade ela já oferece incentivos fiscais e incentivos própria logística da cidade. A cidade tem condição, tem um sistema integrado de desenvolvimento industrial sustentável, onde uma empresa ela pode começar, mesmo uma pequena startup, uma empresa pode começar dentro de uma de nossas incubadoras, uma mista, que é tradicional e base tecnológica, outra de base tecnológica, pode começar o seu negócio. O outro também, daí ele pode evoluir, ir para o centro empresarial, são áreas maiores, junto do parque tecnológico, devidamente construído, e pode também ser necessário empresas da área de tecnologia, no próprio parque tecnológico, e empresas que necessitarem de grandes áreas, empresas de logística, de todos os tipos, empresas industriais, uma área de 80 alqueires, onde está sendo já em obras o Ecoparque Norte, que possibilitará a atração de empresas, grandes empresas, que é um grande desafio que a cidade tem. Para isso, há incentivos fiscais diversos, redução de IPTU, e há também um alongamento no prazo apenas com correção monetária. Então, a própria área ela é subsidiada, tem um longo tempo para pagamento, e a empresa também a prazo de carência, e a empresa tem condição de iniciar os seus negócios, tocar os seus negócios, de forma de que esse espaço que ela adquire, ela pode dar inclusive em garantia também para o próprio Desenvolve São Paulo, conseguir recursos, BNDES, FINEP, etc. Então é um programa estruturado que atende desde o micro e pequeno empresário, e também aquele que quer iniciar o seu negócio, e também, em especial, as grandes empresas. Então, é um programa estruturado, pronto, com incentivos creditícios e fiscais. 1 minuto para a réplica do candidato Cauel Lotti. Aqui eu quero falar com você, empresário, com você, empreendedor. Você sabe que hoje a linha de IPTU, que é o que de fato o município oferece, é mínima. Então, diferentemente de estabelecer uma promessa de conversar e discutir, o nosso plano de governo é claro. Nós vamos reduzir de 5 para 4, de 3 para 2, porque nós entendemos que isso não vai
reduzir o orçamento. Isso vai ajudar com que você, empresário, melhore o seu faturamento, na contrapartida de gerar emprego e renda, e desta forma nós atendemos o município que nós precisamos de fato avançar no sentido de geração de emprego e sustento para as famílias dos trabalhadores. Um outro ponto fundamental é que nós precisamos gerar atratividade para a nossa cidade. Enquanto outros municípios oferecem incentivos fiscais, nós oferecemos diálogo. Diálogo não muda a situação, então nós precisamos de fato tomar ações efetivas. 1 minuto para a tréplica do candidato Orlando Bolsoni. A cidade oferece o sistema pronto, oferece programa que tem incentivos creditícios, como eu disse, então disponíveis, programa que tem redução de tributos, e esses programas nós estamos abrindo a discussão, que é o momento efetivo, é o próximo ano, quando se faz o PPA, para ampliar o que nós já temos e que é muito bem sucedido. Uma cidade que tem 13 mini distritos industriais, três distritos maiores, um distrito e um parque tecnológico, não é um sistema qualquer. Aliás, é o sistema mais completo de geração de emprego, do país. Então não tem, assim, é importante que isso fique bem claro. A cidade tem programa, tem um sistema que vai ser ampliado e vai ser inovado. Estamos no Pinga Fogo do Diário da Região. Antes da pergunta de Orlando Bolsoni, quero lembrar ao internauta que ele pode mandar perguntas para os candidatos, que ao final da fase de perguntas entre eles, elas serão feitas a cada um deles. Agora a pergunta de Orlando Bolsoni, 1 minuto. Quero aproveitar esse momento para colocar um tema que vem sendo enfrentado, vem tendo êxito, sendo uma referência, inclusive nacional, com relação à regularização de loteamentos. Eram 109 loteamentos irregulares no início do governo atual, hoje já se regularizou 53, então é um trabalho que eu vou continuar, eu quero continuar esse trabalho. Então o importante é lembrar e conhecer também as propostas que se tem para esse problema, esse desafio que vem sendo enfrentado com êxito e é referência nacional. Como que o candidato pretende continuar essa política de regularização de loteamentos? 3 minutos para a resposta de Cauê Lote. O primeiro ponto que nós precisamos avaliar é que São José do Rio Preto tem crescido de forma inadequada, demonstrando falta de planejamento. Então, de que maneira nós atuaremos? Nós começaremos do princípio, onde nós faremos um novo planejamento da cidade, prevendo, inclusive, para que a gente coloque áreas de zoneamento ou novos loteamentos, nós precisamos prever toda a infraestrutura necessária. Não adianta nós abrirmos um novo loteamento e não entregarmos para as famílias um transporte público de qualidade, asfalto, um posto de saúde, educação, todo o contorno que é papel do município efetivamente de fazer. Então hoje a gente vê que Rio Preto cresce de forma desordenada, nós precisamos sim fazer toda uma readequação, um planejamento, inclusive prevendo obras de mobilidade, resolvendo problemas de lotações que nós temos hoje no transporte público e outras ações. O candidato foi inclusive secretário e apresenta isso em todo o seu plano de governo. E aqui fica uma reflexão. Como nós, o atual governo e os atuais governos permitiram que Rio Preto crescesse desta maneira, já que se fala tanto em gestão, já que se fala tanto em conhecimento técnico, e de forma a criar loteamentos clandestinos, áreas que não têm a mínima infraestrutura, áreas que não têm asfalto, áreas que não têm saúde adequada, que não têm educação. Inclusive, nesse contexto, nós estamos vivendo agora novamente com um drama, que é a questão das favelas. Novamente, nós estamos se deparando com uma nova favela sendo constituída em São José do Rio Preto.
Então o principal ponto é atuarmos em todas as frentes, com determinação, com vontade e com planejamento efetivo para combater. A cidade precisa crescer, mas precisa crescer de forma sustentável. Ela precisa ter todo um plano estratégico. Então nós vamos fazer uma ação para regularização de tudo que foi feito ou foi mal feito, mas tão importante quanto resolver os problemas dos loteamentos é redesenhar a cidade para que ela cresça de forma organizada, para que ela cresça de forma que a gente atenda aqueles que mais precisam. Sabe quem mais precisa do município? São as famílias carentes. Aqueles que dependem da saúde pública, aqueles que dependem do transporte público. E todos esses instrumentos que a prefeitura e o município fomentam, principalmente nos loteamentos e nessas áreas, estão sofrendo muito. Então nós vamos resolver sim, vamos cuidar de toda essa questão, inclusive com uma análise jurídica do ponto de situação, mas precisamos mudar o caminho que é a cidade, para que ela cresça de forma sustentável. 1 minuto para a réplica de Orlando Bossoni. Essa administração regularizou, recebeu 109 loteamentos irregulares, regularizou 53 e os outros estão em processo de regularização. E agora nós vamos levar também a infraestrutura para esse loteamento. Com relação aos loteamentos aprovados, é bom informar, deixar claro para a população que todos os loteamentos autorizados em São José do Rio Preto, deles são exigidos toda a infraestrutura completa, água, esgoto, asfalto, energia elétrica, iluminação pública, áreas verdes, espaço. Então os loteamentos feitos em Rio Preto, eles seguem rigorosamente uma legislação municipal que é muito mais exigente que a legislação estadual. E nós vamos continuar a regularização e continuar dentro desse padrão onde os loteamentos são de alta qualidade em Rio Preto. 1 minuto para a tréplica do candidato Cauel Lotti. É simples. Se você que está nos acompanhando conhece algum loteamento, conhece alguma família, conhece alguma área, ou você reside em um dessas localidades, você pode testificar o que eu estou dizendo. Nós temos várias áreas sem infraestrutura. Então, se está previsto e está no contrato de concessão ou conjunto às empresas, falta o quê? Fiscalização, falta gestão, falta acompanhamento, falta o devido tratamento e respeito com as famílias. Porque não adianta fazer a questão de você liberar áreas e aí você trabalhar na clandestinidade, você atuar de forma irregular. Então, mais importante do que fazer novos loteamentos, e muitas vezes são questionáveis, inclusive a forma que é feito isso, né? É você cuidar das famílias e cuidar de uma cidade que ela cresça com planejamento adequado, com desenvolvimento econômico e sustentável para melhorar a qualidade de vida das famílias de Rio Preto. Muito obrigado. Estamos entrando aqui na metade do programa já, são 4 perguntas de candidato para candidato e eles já fizeram 2. O Cauel vai fazer a 3ª pergunta, mas antes dele questionar o candidato, quero lembrar ao internauta que é importante que ele faça perguntas que depois serão repassadas aos candidatos. E que este é o penúltimo pinga-fogo do primeiro turno. Na sexta-feira, o último, no dia 23, a partir das 9 horas, será entre Carlos Arnaldo e Daniel Ianni. Cauel, 1 minuto para a pergunta. Nós temos assistido a um ótimo trabalho da Polícia Federal, candidato, com relação à corrupção, com relação à Lava Jato, com relação ao juiz Sérgio Moro. Um trabalho que tem sido uma bandeira de mudança, de renovação, de transformação para o nosso país, que se deve estender em São José do Rio Preto. E aqui nós vimos que um dos casos que mais se levantou corrupção foi questão de doação de empreiteiras a partidos políticos. Eu pergunto, nestas eleições, nós temos 3 candidatos, inclusive o senhor é um deles, que declarou o teto máximo de gasto de campanha, gastando um investimento de R$ 2.390.000 apenas no primeiro turno. Se gasta 2 milhões, quando o senhor for prefeito, o senhor vai ter de recurso 780 mil.
Qual é a sua estratégia para um investimento tão alto para fazer a campanha? 3 minutos para a resposta. Senhor, como administrador, é importante lembrar as primeiras aulas de administração que o senhor teve. Teto significa limite, aonde você pode chegar. Não significa que você vai atingi-lo. Você está dando uma margem e o senhor pode observar a nossa campanha. É campanha austera, é campanha onde todas as doações elas são de pessoas físicas, rigorosamente dentro da lei e rigorosamente dentro da lei. Não tem doação que não seja rigorosamente dentro da lei. Outro aspecto importante a se lembrar é que também eu tenho um passado, eu tenho uma vida de austeridade, eu sou provavelmente o deputado entre estaduais e federais que menos gasta no país. Então eu tenho uma vida tranquila, uma vida austera. Eu não tenho nenhum comprometimento que não seja comprometimento com o povo da cidade, que não seja comprometimento com a minha cidade, que é uma cidade que eu coloquei a minha vida, eu coloquei todos os meus estudos, todo o meu trabalho, sempre eu coloquei à disposição da nossa cidade. Tudo o que fiz na vida, tanto no ambiente acadêmico, quanto depois no trabalho de gestão. Tenho a honra de ter sido secretário de Planejamento por quase 20 anos e é uma honra para mim eu poder ter sido secretário. E essa vida, transparente, tranquila, não tenho nenhum processo, não há nenhum caso na minha vida que possa ser levantado que não seja transparente. Tenho mãos limpas, então é importante que se lembre, e mais uma vez, lembrando as primeiras aulas de administração, ou então a primeira aula de economia. Teto significa que você registra limite, não significa que você gasta. E os gastos, inclusive, estão demonstrando isso, tanto os gastos quanto a origem. Dentro desse limite, então, tranquilo, não tem eu tenho tudo devidamente demonstrado e é importante mais uma vez lembrar, teto significa limite, não significa que vai ser gasto. Esse limite, ele embora a lei permita, nós usamos o que a lei permitiu. Como referência, na nossa campanha de deputado também existia esse teto grande, mas na realidade nós gastamos cerca de 300 mil reais. Sempre devidamente comprovado, sempre de forma muito legal, de forma transparente, como faço em toda a minha vida, na vida pública, na minha vida de professor, na minha vida de prestação de serviços para a cidade. Com muita tranquilidade. Então, fazer questão de lembrar esse aspecto. Candidato Cauel Lotti, 1 minuto para a réplica. Primeiro aspecto, já que o senhor cita da administração, então o senhor precisa considerar um ponto fundamental, que é planejamento. Como é que você estabelece um teto de 2.390.000 se o senhor vai gastar muito menos? Então aí nós estamos falando de um equívoco no planejamento, ou uma previsão errada, mas tudo bem, faz parte. O que eu quero chamar a atenção para vocês nesse momento é que nós precisamos dar o exemplo. Aquele que é o servidor público, aquele que quer ser o político, que representa a renovação, que representa uma nova opção, como é o nosso caso, nós já damos o exemplo desde o início. Nós temos gastos de campanha na ordem de 40 mil reais, porque é para fazer santinha, fazer adesivo, fazer bandeira, e nós queremos conversar com as pessoas no tete-a-tete, entender as dificuldades para que a gente atue de acordo com as suas necessidades. Não fazer campanhas milionárias, dando mau exemplo, enquanto tantas pessoas estão passando por necessidade. Candidato Orlando Bolsoni, 1 minuto para a tréplica. Tranquilo. Acho que foi muito bem explicitado. Você tem um limite que você registra. Isso muito tranquilo, não tem um limite que a lei permite e depois você vai trabalhar dentro desse limite. Não significa falta de planejamento, mas significa que nós estamos trabalhando dentro do limite e com a austeridade necessária. É uma forma de atender a legislação muito tranquila e os nossos gastos de campanha eles são tanto a origem dos recursos quanto
os nossos gastos de campanha estão totalmente comprovados. Então não há qualquer dúvida a respeito disso. Acho que o candidato simplesmente referendou o que eu já falei. Nós trabalhamos nesse limite e agimos rigorosamente dentro da lei com recursos mínimos. Antes da pergunta do candidato Orlando Bolsoni a Cauel Lotti, eu queria aqui agradecer a toda a equipe que está por trás do Pinga Fogo, a começar pelo cinegrafista Marco Aurélio Barbosa, o fotógrafo Johnny Torres, que está aí fazendo a cobertura para o Jornal Impresso, Luiz Felipe Regis, que está aqui cronometrando as respostas de cada candidato, sob o comando da editora Maria Helena Covre. Orlando Bolsoni, 1 minuto para a pergunta. Quero aproveitar esse ensejo para colocar uma questão importante, que nós temos uma população jovem grande, e aproveitar para conhecer do candidato quais que são as suas propostas para a juventude, qual é o trabalho que ele está imaginando para a juventude. Nós temos grandes projetos para a juventude, desde a geração de emprego e também, inclusive, a prestação de serviço, ampliar os serviços que já prestamos para a juventude. Qual que é a sua política para a juventude? Cauel Lotti, 3 minutos para a resposta. Nós temos basicamente 2 frentes de trabalho. É importante salientar que eu sou um case, eu sou rio-pretense, sou de São José do Rio Preto, inclusive tive que, para crescer profissionalmente, me ausentar de São José do Rio Preto, né? Fiquei 10 anos fora, atuei 2 anos em Curitiba e depois mais 7 anos em São Paulo, capital, até porque vivi esse drama hoje de um déficit para os jovens de São José do Rio Preto. Qual é a nossa estratégia? Para quem não sabe, eu atuo no segmento de franchising, no segmento de empreendedorismo, né? E um dos pontos fundamentais que nós atuamos hoje é com relação a gerar emprego para os microfranqueados, gerar novas oportunidades, principalmente para jovens e aqueles que têm a tendência a trabalhar no segmento de tecnologia. Então esse é o nosso segmento, esse é o nosso setor de atuação, e o que nós queremos é criar mecanismos e programas de incentivo que fomentem novas oportunidades para os jovens, como o centro de incubadoras de empresas, e criar uma área específica dentro da prefeitura onde a gente possa, de fato, atender e fomentar o empreendedorismo de maneira muito tranquila, de maneira que a gente faça a devida capacitação, a orientação. Nós vamos fazer isso, inclusive, usando os instrumentos disponíveis, como, por exemplo, a CIRP, o SEBRAE, que hoje já disponibiliza uma série de cursos técnicos profissionalizantes e que vão contribuir para a formação técnica dos nossos jovens. Um outro ponto importante é que nós utilizaremos da Secretaria da Educação. Hoje nós temos um déficit, muita ociosidade para os jovens, inclusive para as crianças, criando uma agenda positiva de cursos técnicos profissionalizantes, para que no momento que o jovem já esteja, que ele saia da escola, ele já consiga se capacitar e desta maneira ele já consiga iniciar os seus trabalhos. Um outro ponto fundamental é que está previsto no nosso plano de governo uma avaliação rigorosa de cargos comissionados. Por que nós faremos isso? Nós acabaremos com os cargos comissionados, reduziremos ao máximo essa linha. Desta forma, nós reduziremos os custos da prefeitura, abrindo novas oportunidades para que a gente fomente novos concursos e oportunidades para jovens e também para demais trabalhadores. Nós entendemos hoje que nós precisamos fazer um governo de austeridade, de controle, de melhor eficiência de um município, para que a gente reduza gastos desnecessários, desperdícios, e assim nós tenhamos condições de fomentar e potencializar emprego para os jovens e para os demais trabalhadores, para que eles consigam levar o sustento para suas casas e suas famílias. Candidato Orlando Bolsoni, 1 minuto para a réplica. O candidato se referiu ao que já existe no município. Esses programas, eles já existem, a capacitação já existe tanto na prefeitura quanto na rede de ETECs, da FATEC
das diversas Senac, Senai, então isso já existe. Como ele dá uma informação que já existe, eu quero lembrar um ponto importante que coloquei no meu plano de governo, que é exemplo do que já existe no centro da cidade, que é o Centro de Convivência da Juventude. Eu vou criar mais 3. Vou criar um lá na região norte, no Santo Antônio, depois no Nova Esperança e um nas proximidades do Lealdade e Amizade. Onde os centros eles serão, onde pode-se ter oficinas gratuitas de teatro, dança, arte circense, hip hop, grafite, entre outros. Então, além de preparar para o trabalho, também nós oferecemos lazer e tiramos a juventude das ruas. Candidato Cauel Lotti, 1 minuto para a tréplica. Eu quero lembrar o candidato que saiu uma reportagem recentemente no Diário da Região falando do aumento do déficit de emprego para os jovens. Então, se o município já tem alguma iniciativa, ela não é suficiente. Então, nesse sentido, nós precisamos evoluir. Nós precisamos, de fato, ir ao encontro da necessidade. Hoje nós temos aí uma cidade que cresce, então todos os instrumentos de desenvolvimento, de geração de emprego, de saúde, de educação, eles têm que estar adequados ao crescimento da cidade. Novamente eu reforço, a necessidade de uma administração profissional, de uma administração baseada em números, baseada em fatos, e que ela tome as ações necessárias que resolvam os problemas. Já temos aí 8 anos de governo e continuamos com os problemas graves, então nós precisamos mudar para quebrar esse ciclo de continuidade de uma velha política, para que a gente promova as mudanças necessárias para melhorar a nossa cidade. Antes da pergunta do candidato Cauel Lopes, quero agradecer a audiência do internauta e lembrar que esse programa fica disponível na página do Diário no Facebook e no portal www.diariodaregião.com.br. E na sexta-feira, dia 23, o Pinga Fogo volta, o último Pinga Fogo deste primeiro turno, com os candidatos Carlos Arnaldo e Daniel Inhani. Cauel Lotti, 1 minuto para a pergunta. Recentemente tivemos uma pesquisa da Veja que fala do clamor de toda a população de renovação na política, demonstrando claramente que aqueles que já estão atuando não estão fazendo o seu papel. Inclusive, os números são mais de 65%. O senhor hoje é deputado estadual, foi eleito, faz 2 anos que o senhor está em mandato, em andamento. O senhor foi eleito por São José do Rio Preto majoritariamente. O que ocorreu que agora, mesmo sem trazer nenhum projeto que mudasse a vida das pessoas, que impactasse positivamente a vida dos riopretenses, e sem terminar o seu mandato, agora o senhor quer se candidatar a prefeito. O que ocorreu e o que aconteceu durante o seu mandato e como estão seus projetos que o senhor foi eleito para trazer melhorias aqui para a nossa cidade? Candidato Orlando Bolsoni, 3 minutos para a resposta. A pergunta me dá a oportunidade de demonstrar. Primeiro, eu estou em segundo mandato. Segundo, eu enfrentei e resolvi todos os problemas estruturais que a cidade tinha na questão do âmbito que dependia do governo do estado. Nós fizemos diversas intervenções. Por exemplo, a questão da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que precisava de da ampliação, por exemplo, dos seus gastos de custeio, e esses gastos de custeio eles foram ampliados de 1,8 milhões de reais para 8 milhões. Então a faculdade hoje é uma faculdade com desenvolvimento sustentável, tranquila, serena. A Faculdade de Medicina, juntamente do nosso HB, tinha uma dívida histórica com a Santa Casa de São José do Rio Preto, uma dívida orçada em cerca de 120 milhões de reais. Essa dívida foi devidamente quitada com o pagamento através de uma área onde a Santa Casa de Misericórdia, ela vai poder lotear, fazer recursos, ter sustentabilidade socioeconômica, tranquila, e o HB e a Funfarm, então a Funfarm, a Famerp, elas puderam ter também ter essa liberdade agora
essa tranquilidade de poder continuar os excelentes serviços que prestam para a comunidade. E é importante também que ficasse bem informado que as diversas emendas que fizemos, por exemplo, só para o Parque Tecnológico, não através de emenda, mas foram 7,2 milhões de reais do governo do estado que nós colocamos em orçamento. Importante lembrar também, lá no Solo Sagrado, a Zona Norte que o senhor agora recentemente tem visitado, lá no Solo Sagrado, aquela obra de recuperação, aquela obra de ampliação da unidade básica do Solo Sagrado, ela foi feita em parte com uma emenda de 1 milhão de reais. Todas as nossas instituições sociais, praticamente todas, a grande maioria das nossas instituições sociais receberam recursos através de emendas parlamentares diretas, legais, tranquilas, para poder ajudar nas suas ampliações em projetos diversos. Então, eu tenho um trabalho, atuo em 3 comissões, e a criação da Floresta do Noroeste Paulista, por exemplo, quando a cidade tem a possibilidade de aumentar a sua área verde de 9 metros quadrados para 14 metros quadrados, 2 metros quadrados acima do que recomenda a Organização Mundial de Saúde. Então eu tenho uma folha de serviço prestado como deputado excelente. Cauel Lotti, 1 minuto para a réplica. O senhor comenta de intervenção, então eu pergunto, 8 anos do governo Valdomiro, mais o seu mandato, o segundo mandato, por que o senhor não fez uma intervenção na saúde? Reduzindo o prazo para a realização de consultas e exames, que inclusive o senhor apresenta no seu plano que agora vai resolver. Por que também o senhor não fez uma intervenção na educação, colocando o que o senhor cita bem, que é o plano de carreira? O senhor poderia ter feito uma intervenção, o senhor não fez. Por que o senhor não fez uma intervenção nos últimos 8 anos na questão do ISS? O senhor também não fez. Então, são essas e outras. E nesse momento, vale aqui uma reflexão muito profunda sobre o nosso momento atual. Se repete as velhas, novas propostas, novos projetos, mas não se cumpre. Porque aqueles que já estão, já tiveram essa oportunidade de fazer e não fizeram. Então, melhor do que fazer, nós pedimos a vocês a oportunidade para realizar. Porque é muito bonito fazer novas propostas, mas nós precisamos, de fato, entregar as que já fizemos. Candidato Orlando Bolsoni, 1 minuto para a tréplica. Primeiro, o candidato precisa se informar. Mas o fato de ter passado tempo fora da cidade, ele se desligou da realidade da cidade. A saúde, o grande desafio que a saúde passa não é um problema criado pelo município. O município, pelo contrário, atende, acolhe mais de 1 milhão de pessoas. Então a saúde de Rio Preto presta excelente serviço, teve toda a sua rede ampliada, mas o que acontece? Que o governo federal não passa os recursos que deveria passar para o SUS. Esse deputado ele desenvolveu diversas ações, essas ações em todos os campos. Só essas 2 que já citei são referência. Também trabalhei na questão do fórum do município. E todas as outras ações do município eu sempre estive junto, sempre trabalhei, e falar mal do município não cai bem nesse momento. É um município desenvolvido, colocado entre os municípios mais desenvolvidos do país. Obrigado, candidato. Antes da última pergunta entre candidatos, eu quero lembrar que o Pinga Fogo dá uma folguinha amanhã e depois, mas volta na sexta-feira, dia 23, com a presença dos candidatos Carlos Arnaldo, do PDT, e Daniel Inhani, do PCO. Candidato Orlando Bolsoni, 1 minuto para a pergunta. Vou aproveitar que o candidato Cauel tocou num assunto importantíssimo, falando inclusive da questão do plano de cargos e carreiras e salários da educação. Participei da elaboração, então inclusive me comprometendo de revê-lo. Ou seja, por quê? Porque há necessidade de sempre estar atualizando e inovando, assim como eu pretendo fazer com a saúde, criando um plano de cargos, carreiras e salários. E também se vence as diversas dificuldades à medida que elas vão surgindo, as situações vão surgindo. E eu pergunto ao candidato qual vai ser o seu tratamento com relação ao funcionalismo
público da prefeitura. Então essas famílias, elas estão preocupadas, elas estão sempre atentas. Qual vai ser o seu plano para o funcionalismo da prefeitura? Candidato Cauel Lotti, 3 minutos para a resposta. Primeiro ponto, o candidato me dá uma grande oportunidade de dizer que nós vamos mudar a realidade de vocês, em todos os sentidos. A começar pela questão das secretarias e das autarquias, que hoje são administradas por pessoas, políticos indicados. Isso fruto das coligações, dos grupos políticos, da velha política que a gente acompanha em todo o Brasil, e Rio Preto não é diferente. Então a primeira ação que nós tomaremos é dar oportunidade para você, servidor público, para você, funcionário de carreira, para você que prestou um concurso, para você que toca e que carrega o piano no dia a dia e muitas vezes tem aquele desprazer de em todo o seu trabalho, na hora de ser apresentado, aparecer um político para sair na fotografia. Então nós vamos mudar essa realidade. Nós queremos colocar uma gestão técnica, uma gestão profissional, nós queremos valorizar todos os servidores, todos aqueles que de fato entendem e contribuem para que a máquina pública ande. E outra ação que nós faremos será o seguinte: nós temos uma grande experiência em gerir pessoas, uma especialização nisso. E nós sabemos que vocês precisam ter as condições adequadas para a realização de trabalho. A começar pelo ambiente tranquilo, um ambiente confortável, um clima organizacional adequado. Diferente que o candidato citou, que ele participou do plano de carreira que hoje, vocês sabem que não atende, não funciona, nós colocaremos um plano de carreira efetivo, aonde desde o momento que nós assumimos a prefeitura, nós daremos as oportunidades para que vocês possam assumir esses desafios e contribuir ainda mais com o nosso município. Nós entendemos que a maneira de nós melhorarmos a qualidade na prestação de serviços, que é a função principal do município, é a gente valorizar os servidores. Tem temas dramáticos, emblemáticos, grandes desafios, como por exemplo, o reajuste salarial, né, que foi discutido, foi amplamente debatido e não houve êxito para atender o pleito de vocês nesse governo e no atual. E nós nos comprometemos a conversar, a dialogar, para que a gente chegue a um consenso e trate isso e melhore as condições de trabalho, quando se diz respeito a todas a estrutura, mas também a questão salarial. Rio Preto tem um orçamento confortável, um orçamento de quase 2 bilhões, 1,8 bi, e nós faremos uma readequação nas alíquotas que podem ser nas linhas que podem ser alteradas, trazendo novos investimentos para que a gente priorize vocês, que são aqueles que carregam o bumbo, tocam o bumbo todos os dias para ajudar na administração pública de qualidade. 1 minuto para a réplica de Orlando Bossoni. O funcionalismo me conhece. Durante quase 20 anos eu fui secretário de planejamento, eu sou um servidor público. Então eu quero tranquilizar os servidores públicos no seguinte sentido, de que nós vamos, primeiro, que eles fiquem serenos com relação a Rio Preto Prévio. Nós vamos fazer aporte em forma de imóveis para que os servidores que se aposentem tenham a sua garantia. Segundo, os servidores da saúde. Já houve grandes avanços na saúde, nós vamos continuar avançando mais ainda, fazendo o plano de cargos, carreiras e salários. Servidores da educação. Então esse plano, hoje o servidor de educação é um dos mais bem remunerados do país, mas nós vamos avançar ainda mais. É sempre a necessidade de rever, inovar, não significa que não foi feito, mas significa que o momento exige avanço e esses avanços nós vamos fazer com as inovações. 1 minuto para a tréplica do candidato Cauel Lotti. O candidato cita um grande exemplo de má gestão, que é a Rio Preto Prévio, com um déficit de 1,2 bilhão. E aí eu pergunto, desde o seu princípio, que tem 15 anos que foi instituído a Rio Preto Prévio, não se houve investimentos necessários, nem pelo anterior, o sucessor, né, o ex-prefeito, que também é candidato, nem pelo atual. Carregando, inclusive, o orçamento, esse déficit para o novo prefeito, que terá um grande desafio. Então, um ponto que eu coloco aqui para vocês é que nós colocaremos uma administração diferente,
uma administração autônoma, uma administração que atende aos requisitos dos servidores na Rio Preto Prev, para que a gente não continue com essa sucessão de erros e de falta de encarar e de confrontar esse problema que está levando isso a 1,2 bilhão de déficit, com uma administração profissional para que a gente garanta de fato a aposentadoria para todos os servidores. Encerrada a fase de perguntas entre os candidatos, vamos agora a uma pergunta incomum do internauta Eduardo Laschieri para os dois candidatos. Primeiramente, eu pediria ao candidato Orlando Bolsoni. A pergunta é: qual a proposta para a educação fundamental? Excelente. Primeiro, nós vamos dar continuidade aos núcleos da esperança. É uma experiência exitosa. São quatro núcleos da esperança que estão localizados em posições estratégicas em 4 regiões da cidade. Nós vamos construir mais 2. Caso dos núcleos da esperança, eles são referência de literatura nacional e mesmo de literatura internacional, onde a criança tem além das aulas normais, eles têm a possibilidade do tempo integral, eles têm esportes, têm lazer, têm cultura, aulas de dança, aulas de cidadania. Então as crianças têm uma atenção muito especial. Há uma integração com a família, no sentido de que os núcleos ficam disponíveis no final de semana. Eles são um novo ponto, um novo vetor de desenvolvimento da cidade, agregando loteamentos que foram regularizados e criando novos núcleos de desenvolvimento. Nós vamos tratar de forma muito especial a questão do ensino fundamental, revendo o próprio plano de cargos e salários, e nós vamos trabalhar na forma da mediação. Nós vamos fazer um trabalho, a escola ser um espaço onde possa conviver a família, um espaço onde possa conviver os professores, onde se possam também estender não só as ações já diárias, a questão de grade curricular, essa questão, mas em especial a escola ser um ponto de encontro, onde as diversas habilidades dos alunos, dos professores, elas possam ser referenciadas. Nós temos um exemplo especial aqui de exemplo de educador, um educador de Rio Preto, o professor Diego. Ele foi já, por 2 vezes ele foi escolhido, professor nota 10, ou seja, o melhor diretor do país, e agora inclusive ele vai relatar a experiência do ensino aqui em Rio Preto, da educação de Rio Preto. Ele vai relatá-lo em Dubai. Então veja que isso é reconhecimento, assim como todos os indicadores. Nós tivemos um IDEB, nós subimos um IDEB de 6,4 para 6,7. Então nós temos excelente referência, nós vamos continuar, nós vamos avançar, sempre junto dos professores, isso que eu sei fazer. Secretário de Planejamento que fui, eu sempre trabalhei trocando informações, participei das elaborações dos planos, sempre os planos de educação, os decenais, eles foram feitos junto com os professores. Vou continuar trabalhando assim, a educação fundamental e ser referência de governo, como foi referência de vida para mim. Caio Lotti. O Eduardo coloca um ponto muito importante. Eduardo, eu primeiro inicio dizendo que eu estudei em escolas públicas e eu percebo que houve uma grande transformação e infelizmente para pior. Por quê? Porque quando eu estudei, com 7, 8 anos, a gente conseguia alcançar a alfabetização, a gente tinha merenda de qualidade, a gente tinha vários outros pontos. O que acontece? Hoje, quando a gente olha para a nossa educação, eu tenho conversado com muitos servidores, com muitos professores, com mães, com famílias. A situação ela é muito preocupante. É uma situação que tem que se tomar uma medida emergencial. Por quê? Inclusive nós tivemos uma audiência com um promotor da infância e juventude, o doutor André, e ele apresentava números para nós, para os candidatos, alarmantes, como por exemplo crianças de 6, 7, até 8 anos que não estão alfabetizadas. E por não estarem alfabetizadas, as crianças elas perdem o interesse na escola, elas têm um tempo de ociosidade muito grande,
e elas ficam frágeis, vulneráveis à criminalidade, vulneráveis às drogas e outras coisas, outras mazelas que a sociedade oferece. Nesse aspecto, nós tomaremos medidas em parceria com o governo do estado importantes e relevantes. Nós primeiros temos alguns desafios. Nós precisamos melhorar de fato as condições de trabalho dos professores, dos servidores, que há muito tempo reclamam da situação e da gestão atual. O outro ponto que nós precisamos resolver, a questão da merenda, falta de merenda, problemas com qualidade, a questão dos uniformes, que hoje nós tivemos até um caso do atual governo que foi entregue fora de tempo. Então isso demonstra realmente a preocupação, os investimentos que se tem. Nós temos no nosso programa, além de reformular toda a parte de educação, a criação de polos de ensino à distância, principalmente para as regiões onde ficam mais difíceis ou mais distantes de escolas, com o objetivo de nós potencializarmos o desenvolvimento com o ensino complementar às crianças. Uma outra ação que nós faremos é a redução, um trabalho para reduzir o número de alunos por classe. Um outro ponto fundamental, tem um curso de capacitação que os professores que estão nos acompanhando sabem, que é o Ler e Escrever. Esse curso ele é oferecido tanto para as professoras iniciantes como para professores de 10 a 15 anos. O que nós precisamos é criar um cronograma com cursos mais evoluídos, com cursos diferenciados para os professores mais antigos. Então nós vamos fazer um trabalho de reformulação e de modernização, de maneira que a gente evolua e que nós tenhamos uma melhoria significativa na qualidade do ensino fundamental. Estamos chegando ao fim do Pinga Fogo, pedindo ao candidato Orlando Bossoni que faça suas considerações finais. Vocês me conhecem, eu sou filho de uma operária tecelã, servente pedreiro, conheço essa cidade como a palma da mão. Tive a oportunidade de poder estudar, escola pública, fazer todos os cursos, ensino básico lá no Senac, fazer meu grupo escolar no Vitor Brito Bastos, depois fazer minhas faculdades, fazer minha tese de mestrado na Unesp, de doutorado na FAMERP, sempre estudando Rio Preto. Dediquei quase 20 anos da minha vida, sempre trabalhando por Rio Preto. Eu sou um servidor de São José do Rio Preto. Eu tenho uma história para demonstrar. Todos os grandes projetos de desenvolvimento exitosos dessa cidade, econômico-social, dos últimos 20 anos, passaram por minhas mãos. Por isso eu coloco o meu nome com muita humildade. Eu estou preparado e quero ser prefeito de São José do Rio Preto. Qual é o lote, um minuto? Eu quero agradecer o candidato, quero agradecer o Rogério, todos os demais jornalistas e a equipe, a você que está dedicando o seu tempo para nos acompanhar, e quero dizer o seguinte: eu sou riopretense, eu sou administrador, eu tenho 41 anos, eu sou casado com a Bruna, eu sou pai do Davi, de 5 anos, e do Daniel, de 2 aninhos. E o primeiro que nós temos aqui, basicamente, duas opções nessas eleições. Ou a gente vota nos mesmos que já estão aí, entregando o que todos nós estamos vendo, né? Uma cidade cheia de buraco, problemas na educação, na saúde, ou que vocês acreditem na renovação, para que a gente tenha as condições de promover as mudanças necessárias que a nossa cidade precisa. Eu conto com o seu apoio, da sua família, dos seus vizinhos, de toda a sociedade civil organizada, para promover as mudanças necessárias que a nossa cidade necessita. Que Deus nos abençoe e que vocês tomem a melhor decisão para a nossa cidade. Muito obrigado. Eu sou o jornalista Rogério Castro e quero agradecer imensamente a presença dos dois candidatos que reservaram parte do seu tempo para participar do Pinga Fogo e, sobretudo, ao internauta, ao leitor do diário que nos acompanhou até aqui. E lembrando que na sexta-feira, dia 23, o Pinga Fogo é com Carlos Arnaldo, do PDT, e Daniel Ianni. Até lá.